Bom, o que tem que deixa acontecer? Eu só fazer uma pergunta. Vai. Ela comentou que ela tá fazendo até terapia, né? Em relação a isso. Como que o Igor vê isso? Que ele tá causando um problema mental na namorada dele? Porra. Eu sou um lixo de namorado. E tu Ele responde se agora. sente mal, ele se sente um Não, lixo. eu quero entender de verdade. Como que ele vê isso dela falar que tá Então, procurando terapia? eu comecei a fazer terapia logo nos uns 4 meses de relacionamento. Então, já faz 1 ano atrás que eu voltei pra terapia pra resolver exatamente essa questão. Porque eu me sentia muito mal de ter ciúmes. Porque eu sempre fui bem resolvida, sempre fui muito de boa, muito tranquilo. Entendia limites e tal. Aí aquilo começou a me causar tanta insegurança e tantos ciúmes que era um sentimento novo pra mim. Eu não estava acostumada a lidar com isso. E eu falei, bom, eu vou buscar a terapia pra não trazer todo esse peso no relacionamento. Fui pra terapia, fiquei lá uns 4, 5 meses com a minha psicóloga toda semana falando a mesma coisa. Daí um dia ela chegou pra mim e falou assim, então, querida, eu acho que você precisa procurar um psiquiatra e entrar com a medicação. Aí foi isso que eu mudei pro psiquiatra e comecei a tomar remédio. Daí agora tá tudo bem, eu tô medicada. E ela concordava contigo? O que a terapeuta falava sobre isso? Ah, ela não falava que sim nem que não, né? Ela sempre só direcionava a minha tomada de decisão. Mas hoje você considera que você toma medicação por conta dessa história? Eu voltei a tomar remédio por causa disso, por causa da ansiedade e da insegurança que o relacionamento me dava. E como que você fica com isso, Igor? Me sentindo mal, né? Porque a gente conversava muito sobre isso. Porque pra mim era uma coisa super normal. Eu não sou uma pessoa que cria inimizades. Se a pessoa quer ser minha amiga... Se a pessoa quer dar pra mim... Eu como. Isso também, né? Porque todas as outras amigas dele são amigas que ele conheceu no Tinder. Mas esse tu não se cara, mas ajuda, esse brother, ele se ajuda pra E caralho. cada trauma Esse dela, ele só toma que uma ele golada faz. de vinho. Não sei se vocês repararam. Ele tá lá só enchendo a lata. As suas amigas são meninas do Tinder também? A maioria delas, porque eu A moro... maioria delas, amor, você não tá acertando. Tá, mas Eu a moro Carol nessa fica amiga cidade. dos caras que ela Eu fica. namoro com a minha namorada Eu há 1 não. ano e meio. Eu Mas moro eu na tô cidade achando até isso- hoje. Ele se Tá fuder. dois. Sabe uma coisa que eu tô Então, achando esquisito? Porque ela falou que considera a relação deles bem parecida com a nossa, que ele é um cara muito fechado. É cheio de amiga. Mas eu cheio de amiga do Tinder. Cheio de amiga do Tinder. Isso, gente. Que Não, Mas eu ainda não tive a liberdade de falar pra ele, cara, isso é errado. E porque se eu falasse, ele sempre fala, não, pra mim é normal. Não, o que eu acho? Eu acho errado, Eu tá? achei que é tóxico. Eu acho meio acho que é esquisito. errado se você só tem amigas que você conheceu no Tinder. eu também. Porque, por exemplo, assim, eu tenho amigos que são pessoas que eu ficava. Tenho. Mas eu também tenho amigos que eu construí só da amizade. E nunca fiquei com eles, entendeu? E nunca tive esse primeiro contato de Tinder ou de flerte. Então, eu acho... Me silenciaram! Desligou, Ah, acho que foi o silenciaram uma botão. mulher aqui no saco cheio automático. Foi agora. Foi. E aí eu acho que depende disso. Do tipo assim, só tem amigas que conheceu no Tinder? Não é isso. Tô falando que as pessoas que eu conheço nessa cidade em si, basicamente são, porque eu passei meio ano aqui, menos de meio ano, nessa cidade e já comecei a namorar com a minha namorada. Então, as pessoas que não são do nosso relacionamento, a maioria delas são do Tinder, porque eu cheguei aqui e eu não tinha muitos amigos, não tinha que conversar. Gente, isso não Além existe. das pessoas que são daqui, que não são do Tinder, Maria, são o quê? Parentes da minha própria ex-namorada. A real é que você quer manter a galera no banco de reserva. Joga real. Eu já falei isso. pra ele. Joga porque real. Eu tô Ele achando isso Você quer mantém ter- amizade com pessoas que ele já teve relacionamentos antes. Mas assim, essa Tinder. galera do Tinder que você tem amizade, algumas você ficou? Algumas sim, outras não. E por que você acha que tem essa necessidade de manter essa amizade até com pessoas que você nem se relacionou? E do sexo feminino? Porque foram pessoas que eu comecei a conversar e era legal de conversar. Eu concordo às vezes Entendi. com ele, porque às vezes, olha só, tu ia ficar com a pessoa, mas a pessoa, tu não quer mais ficar, e a pessoa é muito legal, por que tu vai parar de Sim. ser amiga dela? Então eu acho que isso, por exemplo, dela tomar remédio, ele só tem que se sentir 95% mal. Porque os outros 5% talvez não seja nada, e daí ele vai ficar tipo, pô, não vou ter que terminar com os meus amigos, com as minhas amigas que eu realmente não quero ficar com elas, mas elas eram tão legais do Tinder. Ah, eu não só que daí acredito ela nisso. começou Mas é que elas não podem ser amiga do casal daí? Não, Eu não a acredito pergunta que nisso. eu queria achei saber estranho, elas gente. tentam falar contigo, elas vão na tua casa, tem Elas alguma te mandam aproximação? mensagem no Eu Instagram. não sei nem quem são, na verdade. daí então tu eu acho ajuda, daí brother. Eu acho daí não. esquisito. Mas Eu é claro- descobri uma recentemente, vendo notificação, que a hora que ele tava mostrando o celular, veio uma não,
notificação de uma loira, inclusive, muito bonita. Ai, gente. Aí eu conheci ela no Tinder leva antes de todo te mundo conhecer, pra tua e casa. a gente voltou a conversar recentemente. Eu acho que duas mãos você termina, ou abre essa relação, come as amigas dele também e vai. E vai. Porque ele é cafajeste, ele é esse cara do vinho vai aí. ter que- Ele você vai ter que- não tem como que partir mudar esse pra cara aí, não. putaria, amiga. É. A fera Abre é assim mão. mesmo. Tá na cara que ele quer manter a galera no banco de reserva ali, pra ter aquela garantia, reserva de mercado, se der algum problema tem uma galera engatilhada. Pra mim é isso que tá pegando aí. Olha, eu vou falar que eu tava até entendendo, Igor, nessa questão da ex, de ter essa a gente importância. tava Essa eu ainda defender. entendo. Da ex eu Aí, entendo. tipo assim, aí vai juntando com amigas do Tinder. Não existe o termo amigas do Tinder. Mas, ô Igor, você gente. gosta do sentimento É, eu não- de ter aquelas mulheres ali conversando e você Paquerando. conversando de volta? Te faz sentir mais homem isso aí? Não. Ah, pode falar pra mim, não tem problema. A gente tá falando. Ninguém tá ouvindo. A tua namorada não tá ouvindo. Não, qual que é o lance de ter tanta amiga mulher? É um negócio de, porra, eu sou o cara aqui, tô conversando com a galera. Mano, Sempre foram as pessoas que vieram falar comigo. Eu nunca falei Porque elas queriam pegar você. é, pô. Mas teve pessoas que vieram falar comigo que queriam me pegar, mas eu não queria pegar elas de volta. Mas a sensação de saber que a pessoa quer te pegar é o que pega, não é? Mas eu posso comer quem eu quiser, se eu quiser. Então, aí isso você precisa manter isso vivo na Tu sua sente vida. que elas Pra olha se só, sentir feliz e bem. A sua autoestima depende de ter essa galera aí, não? se vocês terminassem agora, tu acha que essas gurias aí que são tuas amigas, elas ficariam contigo se tu quisesse ficar com elas? Sim. Algumas não, outras sim. Ah, Tá, para, então as Igor. que sim, a gente vai Ai, ter que Igor. cortar aí uma coisinha. Vamos ter que Não, dar uma mas parada. Eu, Não, acho, mas, eu acho que não é esse o fator. Eu acho que o fator é fazer uma coisa em que a namorada tá desconfortável. E ela tá desconfortável com muitas histórias. Não é o fator ali, não é tipo assim, ser amigo. Porque assim, realmente, ela pode estar super afim dele e ele não querer pegar ela e não vai acontecer porque ele namora. Ele pode ser super monogâmico. Né? Que Mas não é assim, caso, né? mas assim, Mas aí uma guria quer ficar com ele depois. Vamos supor, mas não interessa, depois eu vou morrer, o verme vai me comer, não interessa. Depois vai terminar e ela vai dar pra outro, não interessa depois. Mas Interessa que ela está desconfortável no momento com Não, mas aí isso vale pra qualquer coisa que ela ficar desconfortável com ele, ele vai ter que amiga, falar que mas sim. eu acho que existem coisas e coisas. Por exemplo, Não, ele exagera, eu tô defendendo, ele ex exagera. dele, ele tem uma história, ele já provou que não tem nada demais com ela, é uma pessoa que conhece ele, tudo bem. Agora, por que meninas do Tinder, uma coisa tão efêmera, tem mais importância E que ele do que sabe a que- namorada dele, que ele diz que ama? Não, mas tem uma pergunta mais Tá importante a se confortável fazer. com isso, não? Porque essa amizade, menininha do Tinder que você conversa, Não, essa mas não tem por que manter. mas, Tipo assim, pra que peraí, manter isso? Deixa eu te perguntar uma coisa. Ingrid, de alguma maneira, ele ter todas essas meninas aí à disposição te causa algum sentimento assim de Vai tá tesão, de esse cara é sexy, esse cara é Todo mundo quer foda? meu macho. De alguma maneira você não tá numa situação que te traz um certo prazer inconsciente? Essa é a minha pergunta. Não. Tem certeza? Não. Porque eu nem sei, sabe? Tipo, eu não olho o celular, eu não sei o que ele conversa, eu não sei quem são essas meninas. Então. E às vezes aparece uma notificação e ele me fala que é uma amiga e Uma tal. amiguinha do Isso, Tinder. então mas eu esse acho isso mistério meio- não é o eu que achei causa esquisito, amiga, pô, esse muito. cara aqui, ele é Não, foda. isso me causa muita ansiedade, inclusive. não tá tomar legal. remédio. Não Tá tá, porque legal. o que acontece? Eu acho que, Tentei. tipo assim, se tu tem um amigo, mesmo que fosse assim, eu tenho vários amigos que eu já fiquei, tá? Aí vamos lá, eu tô namorando agora. Aí eu falo, esse cara que eu fico namorando, ele já sabe as pessoas que eu já fiquei. Então ele sabe, o fulano, o cicrano. Então, assim, você tá conversando com quem? Com o fulano, sabe? Isso. O fulano chamou pra fazer tal coisa, Sim. sabe? Desde o começo tu tá. Aí, do são amigos, de fato. Aí do nada eu tô namorando a pessoa sabe que eu tenho 10 amigos. Aí do nada, assim, o que você tá conversando? Com o Vitor. Quem é Vitor? Quem é Vitor? Ai, do É um Tinder. amigo meu, que É diferente. de um tempo atrás. Tá. É isso aí, esse é o ponto. Da onde que surgiu o Vitor? Da onde que ele é importante essa vida desse Não, momento? e o Tá. Vitor é só um cara do Tinder que você falou 3 Tá. vezes na vida. Então, E aí, do nada, eu tô Retomou o contato agora que ele é um homem comprometido. papeando Tá. altas com o Vitor, entendeu? Uma coisa é eu ter essa conexão antiga, outra coisa é do nada eu comecei a namorar. Não, o Vitor te deu um match agora, nossa, altos papos sobre a vida. Quê? Tá, ô Igor, você estaria disposto a cortar contato com essas meninas pra Ingrid ficar mais feliz? Eu teria que processar isso. Processar ela. Então não vou processar elas pra elas pararem de falar comigo. Não, porque, por exemplo, com a pessoa lá da academia, que a Ingrid E? ficou brava,
Eu levei um tempo pra pensar se eu queria fazer isso. Ele porque perguntou Então pra pergunta ex. pra ex, Não, Pergunta pra ex. pergunta pra sobre isso. ex. Agora Pergunta pra ele se você pode cortar contato com as meninas Eu do acho que Tinder. era ex que devia estar nessa ligação pra falar pro Igor o que ele Não, faz e ou tem não. tanta coisa, tanta camada que a gente tá passando pano pra ex. Não, a ex sim, a ex pode falar. mas Ela o te que conhece bem. o que tanta eu- coisa que tem. É verdade, é o menos Olha, da ex, eu até entendo, sabe? É o Mas menos o grave. que eu acho ali no final das contas é que não é sobre ele cortar o contato, entendeu? Eu acho que não é nem esse o pedido dela. Eu acho que é a Abre o ansiedade jogo. de todo dia aparecer uma pessoa nova e Isso. você não ser honesto o suficiente pra falar: ó, eu tô falando aqui com o Vitor que, não sei quem é. Pois é, não, mas sabe, a gente retomou o contato porque, sei lá, ele entrou agora na Parece que tá faculdade e escondendo. lembrou de mim. Olha aqui, dessa aqui. Sabe? Tipo assim, eu acho que falta essa transparência do tipo assim, o Vitor surgiu do nada, mas por qual assunto? Com que finalidade? Tipo assim, entendeu? Então, não é só notificação de um homem na minha rede social, porque ao contrário também. Você tem que Do mostrar nada, o que tá sendo falado. Toda semana um homem diferente novo aparece na notificação dela e ela não fala. Não, Entendeu? eu vou Então, ela fala assim: o que vocês estão conversando? A gente retomou. E aí, conversando o quê, filho? Não, eu acho ela muito centrada. Já teria pego o celular dele, botado o dedo ou botado a cara enquanto ele dorme. Eu ia ver o que que tava. Porque ele a não digital conta. no dedo dele. Mas eu nunca mexi. Porque Não, você não pode mas ser. você nunca mexeu porque tem medo de achar? Eu nunca mexi porque eu acho que é um limite que eu não quero ultrapassar, sim, sabe? Eu ética. prefiro que ele me conte do que eu tenha que Sim, só que ele tem invadir. que te contar. Ele tem que ser sincero. É. Então, na opinião daqui das meninas, a pessoa tem que mostrar o conteúdo das conversas. Desde o começo Não, ele deveria minha mencionar opinião essas é- pessoas. Não, primeiro. eu acho Não que tem nem que ter A minha conteúdo. opinião é muito mais radical. Eu não aguentaria essa coisinha de amiguinhas do Tinder, gente. Amiguinhas do Tinder é o caralho. E a menina da Amiguinhas. academia Com da. todo respeito ao Igor, eu imagino que ele seja uma pessoa respeitosa. Ele não colocaria a cara dele aqui à toa se ele estivesse chifrando ela. Não colocaria. Mas eu não me sentiria Mas eu acho que confortável. não é sobre chifrar também, é sobre ter uma consideração Sim. em relação a outra pessoa. Tipo assim, é que eu acho que isso tudo questão de medir esforços, tá? Por exemplo, se o que eu posso fazer pra ela se sentir segura não me custa, É, Isso. é isso. Aí eu tô causando uma ansiedade em alguém à toa. por imbecilidade. Entendeu? Tipo assim, não me custa. E não é assim, ó, cada oi que alguém recebeu, eu falo, olha aqui, ó, a mulher me deu um oi. Não, não é isso. É sobre, tipo assim, eu acho que diálogos normais, fluxos normais. Ó, tava conversando com a Marina lá. Não, e aí ela se mudou pra cá, e aí ela entrou numa faculdade, e aí papapá. Sabe, tipo assim. Marina. Mas aí tu entra num nicho de, tipo assim, se não querer falar, parece que você tá escondendo uma coisa. Parece. E aí do nada aparece a notificação de uma tetuda lá. É. E aí você não explica o que a tetuda quer com você. Eu acho meio estranho, entendeu? Tipo, mesmo que o relacionamento fosse aberto, exige de um relacionamento aberto o diálogo e a segurança. Ó. Exige. Então. Ó, o Igor levantou a mão. Tá, mas aí tem um ponto que daí veio da minha insegurança. Vamos lá. Ah, ele tem. Como eu entrei nesse relacionamento e a Ingrid falou que ela não tinha ciúmes, não tinha problema com ciúmes, quando aconteceu o fato lá da menina da academia, e ela teve uma discussão séria naquele momento sobre isso, eu sinto uma situação que se qualquer pessoa do sexo feminino que mandar mensagem e aparecer uma notificação, eu vou ter triste, uma coitado dele, grande hein? discussão. Gente, triste. ai, que Mas eu acho que não é Foi um reprimido, o problema. homem foi reprimido, gente. Não, Muito triste. não é Não, assim. Tá, vocês estão zoando a tristeza do homem Sim. aqui? Ah, Sim, não, estamos porra. zoando Calma a aí. tristeza do homem. Ele já é branco. Porra! Calma não, aí. aí o que eu acho, tá? Eu acho, tipo assim, que relacionamento, independente dela ter dito que tem ciúme ou não, vai ter conversa difícil, gente, não tem como evitar. Então ficar solteiro. Tipo assim, é uma questão muito assim. Agradece Eu não ter uma não facada. namoro e toda vez eu vou ter que me explicar. Fica solteiro, gente. Eu tô solteira há 5 anos porque eu não quero dar explicação pra ninguém. Entendeu? Então, eu acho que é um pouco disso. Você tá namorando, não que você deva a satisfação. Porém, você tem uma responsabilidade em relação àquela outra pessoa. Toda vez que eu receber uma mensagem, ela vai brigar, vai ter uma conversa difícil? Não, se você for transparente. Então, eu tô disposta, eu fui procurar terapia, eu fui procurar um psiquiatra pra não ter tantas brigas, entendeu? Porque eu já tenho em mim a convicção de que eu não era ciumenta. E Sim. agora, do nada, eu estou insegura. Eu acho que assim, por exemplo, eu não sinto que eu sou ciumenta na relação com o Arthur. Mas a gente construiu isso. No começo eu era, porque ele me escondia umas coisinhas, né, gente? Ele dava aquela ocultada, né? Pegava o celular e fazia assim. Aí, ué, que like é esse? Aí eu entro de novo, o like não tá mais, porque foi lá e tirou. Oxe, acabei de ver o amador. like aqui, tô ficando louca, tô alucinando, Amador, entendeu? E aí era uma coisa que me gerava desconfiança. Tanto que no começo eu falava pra ele, cara, eu não te conheço. O que eu sei sobre você é que Se você fez uma tatuagem ruim. que você é um garoto orgulhoso.
E que às vezes você tem uns likezinhos ali. Eu não sei se você sei lá, você vai começar a viajar, se você é aberto, assim, de ficar conversando com as mulheres. E aí a gente foi conversando. Hoje, ele me passa segurança. Eu acho que vai tudo também. Uma hora talvez eles cheguem nesse Porque nesse eu acho que às estado. vezes assim, existem pessoas que são incompatíveis e ponto. E às vezes é isso. Eu quero uma coisa, você quer outra, somos incompatíveis, não dá. Mas eu acho muito difícil que ele arranje uma mulher que não- encontre a compatibilidade em toda semana aparecer uma mulher nova na notificação e ele não saber de explicar. Elas não vão procurar Entendeu? terapia, elas vão procurar outro homem. Entendeu? Vai enlouquecer várias. Então eu acho que o fato. Eu acho que homem tem muita dificuldade de ter conversas difíceis. E aí ele complica uma situação que é muito básica, entendeu? Que é você falar, não, fulano que. Entendeu? Eu acho que tem coisas ali que, se não tem nada, é muito mais simples de conversar. E também acho que, tipo assim, cabe a entender um pouquinho mais a dinâmica social. Que é bom, uma menina me chamou do nada aqui, né? Talvez ela queira me comer. Então. Ele é muito inocente, coitado. Não, ele é só inocente. amigo Ele dela, sabe. porque ele não Inocente. quer É Ele carinha sabe o dele. que ele tá fazendo, mas é que ele não liga. Então É tipo assim, não, tudo bem se eu tiver botando. Se ela quiser me comer, eu não vou comer agora. É basicamente isso, entendeu? Mas amanhã Eu de não, manhã. eu não ficaria à vontade se o Arthur ficasse conversando com meninas que querem dar pra ele. Eu acho justo. Eu não sei, acho justo. Eu não ficaria. Tipo, ficar Mas mandando como é que eu coisinha. sei se a pessoa quer dar pra mim também? Né? Um pouco gente, de uma arrogância, é isso? menininha do Tinder fica te mandando coisinha. Não sei, eu acho já que tá implícito aí. Tu vai sofrer muito se as gurias do Tinder que tu sabe que vão querer dar pra ti se tu terminar um namoro. Tu vai ficar muito triste de não falar mais com elas. Vai ser, vai te arrasar a vida. Ou tu prefere ficar com a tua namorada? Ele disse que precisa processar. Não, processa aí, vai. Não, Processa aí, esse é desenvolva fácil. o que você sente em relação Fala o a que isso. você tá sentindo, a gente precisa saber. É que pra mim parar de fazer alguma coisa por causa de um relacionamento me parece que é perder a liberdade de qualquer um. Ah, não. Tá, não, eu entendo que ele falou, só que é muito Hum. pouco, entendeu? É só uma guria do Tinder que É. tu não tem nenhuma intimidade que tu acha que ela vai poder ficar assim, ela vai querer ficar contigo parar se vocês de- terminassem. É muito pouco, Não, isso entendeu? não é nada. Parar Não de é fazer tipo, coisa é parar de trabalhar, isso. parar de criar, Tu não pode parar ter de ir pra Instagram, frente. tu vai ter que, sei lá, entendeu? É isso falar, ok, parar de eu falar com a entendo. vagabundinha ali não é nada. É. Isso aí não é uma coisa. A gente Isso é já só tá deixando tu falar com a respeito. tua ex de 5 anos. Eu acho que abrir mão de coisas quando você tá se relacionando é normal. Sim, Depende mas do depende quê? do quê? Mas Agora eu entendo o depende medo do dele, quê? assim, se eu abrir mão Ele disso, acha eu que vou abrir mão de precedentes, tudo. Né? Precedentes. Mas aí você tem que entender que isso aí é uma coisa meio. É São tão menininhas pouco do que qualquer Tinder. guria É que tu vai descartável. namorar vai acontecer isso. É É. de tão pouco que é. Não é dela, entendeu? Não vai sempre acontecer isso. Agora, se você não puder mais ir na academia, se você não puder trabalhar. É diferente dela falar assim, se não você- vai naquela academia que tem a menina, É, porque daí tu dá eu um tenho pé. ciúmes. Não, para de treinar, para É. de jogar bola, para É de comer isso, diferente. para de Isso. comer aquilo. Aí sim é uma coisa doentia, mas parar de falar com outras mulheres que têm interesse em você Eu Que não acho que são é nada, é né? maturidade, Eu na acho que verdade. tem um grande ponto que é o meu problema de falar sobre as coisas, de falar das pessoas. Porque eu nunca falo sobre a minha vida. Tanto que uma das coisas que, quando a primeira vez que a gente foi na casa da minha família, a minha mãe perguntou pra mim se eu conversava com ela. Porque eu não converso com a minha Então, melhor aí, tu nem fala com as gurias. Mas aí você conversa com ele as- não conversa Pra falar com ela, você conversa. Mas você conversa com as meninas. menininhas do Tinder. Entendo essa dinâmica, Igor. Ele não tá se ajudando, ele tá achando que tá se ajudando, daí ele vai lá e se dá um Ô, vai rabaço. na minha. Peraí, vai na deixa. O Igor, minha, ele vai na minha. conversa com as menininhas, mas não conversa muito com a atual, tanto que a mãe dele perguntou. É. Vocês conversam? É isso, Igor? Não, eu converso, tanto que eu converso com ela, muito mais do que eu conversei com todas as outras pessoas que eu já me relacionei. Que eu tô Comigo, te- no caso. Ah, tá. que eu tô Sim. tentando melhorar nisso, mas é um grande Entendi. problema meu que causa, acho que, essas inseguranças. Sim. Entendi. De eu não me abrir sobre coisas importantes. Ô, gato. Mas eu acho que essa coisa que tu tem aí de sentir que você vai abrir mão de coisas por causa de um relacionamento é bobagem. Mas não é uma coisa importante. Mas Mas não é algo e importante. abrir mão de algo muito supérfluo. Vai falar mas com eu também, se eu menininhas. sou solteira, eu abro mão de não ter ninguém É. pra dormir de conchinha. Isso aí, paciência, gente. Eu acho que é um sinal Todo de mundo tem que maturidade. abrir, é a vida de adulto. E focar em coisas importantes mesmo. Eu acho vão te trazer eu coisas. acho que você, quando é maduro, você percebe quando a pessoa tá tentando cortar coisas da sua vida que são essenciais e quando ela só tá desconfortável com uma coisa que qualquer uma estaria. Quer uma resolução? Quando acabar isso aqui, pega o link, bota nos teus stories, fala, participamos de um programa. Deu, essas gurias vão tudo ver.
E deu. Acabou. E agora, sobre a ex, eu acho que o mínimo que ela deveria fazer é fazer amizade com a Ingrid. Mandar um. Porque a gente olha aí, sei lá, Rafinha Bastos e a Vivi lá. Elas são super amigas, né? A ex do Rafinha e a atual. Então existe essa coisa assim, eu vou me aproximar da mulher pra não ficar aquela coisa estranha. E não é ficar amiga, tipo assim, mais amiga dela do que de ti, não. É só, tipo, ser agradável, ser uma pessoa que sabe que ela pode confiar Mandar que não uma vai... coisinha pra puxar um assunto. Tentar conhecer a pessoa que tá com você. Para de falar com essas menininhas aí. Vamos firmar esse relacionamento aí. Vamos pra frente. Porque agora a gente tem uma dívida pra pagar também, né? Então tem isso.